Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês por aí? Por aqui, graças a Deus, tudo na santa paz do nosso Deus. Eu espero que aí do outro lado, onde você esteja, você também esteja muito bem, você e a sua família. Rogamos a Deus pela sua saúde, pelo seu bem-estar. Antes de qualquer coisa, queremos agradecer ao nosso Deus pela sua existência, pela minha existência. Agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu sou o pastor Arlindo, para os que não me conhecem, e congregamos aqui na Assembleia de Deus na rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Eu sou esposo da missionária Eliane e também pai do jovem Rony. Amados, desde já quero agradecer a sua participação, agradecer pelo seu envolvimento com esse trabalho que tem crescido por causa de você. E se você está agindo, se você está compartilhando, está envolvido nesse trabalho, é porque Deus já tocou no seu coração. Esta ferramenta que Deus nos deu para usar aqui, para fazer menção da sua palavra, é uma ferramenta abençoada e que devemos usá-la para o bem de toda a humanidade. Falar da palavra de Deus, da esperança para toda a humanidade, a saber, Jesus Cristo. E tudo isso está contido no Evangelho de Cristo, na Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática para toda a nossa vida. Hoje nós vamos estudar sobre um assunto importantíssimo. Hoje nós vamos estudar sobre o reinado de Ezequias. Quando se deu isso? Ezequias foi um filho de Acaz. Acaz reinava em Judá quando Oséias reinava em Israel, em Samaria, quando foi levada cativo, o reinado em Samaria pelo rei da Assíria. Agora a Síria está crescendo, está cada vez mais poderosa, está se tornando um grande império, aonde invade várias cidades, vários países e está crescendo, se robustecendo em poder. E agora chega a vez da Assíria atacar Judá. Eles investem contra Judá, e quem reina agora em Judá é Ezequias, filho de Acaz. E dentro desse pano histórico, nós vamos estudar a história de um homem fiel a Deus, que leva a nação de Judá, a nação de Israel em Judá, ao lado sul, a comprometer-se com Deus, a buscar a atenção de Deus, o apoio de Deus, o cuidado de Deus. Estão debaixo dos olhos de Deus, porque tudo isso depende muito de uma liderança. Isso traz um reflexo muito importante quando nós transmitimos a nossa fidelidade, o nosso cuidado, a nossa confiança, a nossa fé no Deus único e verdadeiro. Isso toca no coração das pessoas. E agora falando desse homem, agora é a vez dele reinar. E quando ele está reinando em Judá, Israel, reino do norte, já tinha sido levado cativo, como antes falei. E aqui um versículo chave que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 5. Essa história mais acalorada do reino de Ezequias, neste embate de Senaqueribe contra Judá, a defesa de Deus, a busca do rei Ezequias e do profeta Isaías e a intervenção de Deus, tudo isso está escrito aqui no capítulo 18 do segundo livro dos Reis de Israel. E o versículo 5 especificamente diz assim, que é um texto aqui, um versículo chave, diz assim, no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não se houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele e nem os que foram depois.
É bem interessante isso aqui. Esse versículo que traz aqui uma demonstração da sua fidelidade, da fidelidade do rei de Israel. Amado, quando esse homem que reinou 29 anos em Judá, ele iniciou mais ou menos assim. Ele busca o caminho da proteção, o caminho da verdade, ele busca o caminho da base de Israel, do poder de Israel. Ele encontra o forte, ele encontra a potência em Deus. Ele sabia que o estatuto sagrado de Deus estava registrado o sucesso de Israel, o sucesso do povo, se buscassem a Deus, se confiassem em Deus, se guardassem fidelidade a Deus. Então esse homem, ele começa a reformar. Por que reformar? Trazer uma reforma para Judá. Porque o rei que foi antes dele não temia Deus. Os reis, os próximos, os reis que passaram, o avô, o pai, eles não temiam a Deus, eles destruíram o santuário de Deus, eles não cuidaram do santuário de Deus, tornaram-se idólatras, eles voltaram-se para os deuses falsos das nações. Então ele agora traz esta reforma, ele começa a fazer limpeza. Não existe uma base de fé, uma base firme da nossa confiança e fé em Cristo Jesus, se não houver uma limpeza, se não houver uma faxina espiritual na nossa mente e no nosso coração, para que possa se estabelecer a real confiança e fé em Deus. Então perceba aqui que acontece uma reforma. Ele começa a limpar, ele começa a restabelecer o culto, ele começa a restaurar o templo, ele começa a estabelecer sacerdotes de forma correta, para que representassem o povo com sacrifícios, como era o modelo de adoração da antiga aliança. Depois ele entra no processo de purificar os lugares sagrados. Isso se valorizava muito na antiga aliança, pois os lugares sagrados, eles eram consagrados a Deus para um uso específico de oferendas a Deus, de sacrifícios a Deus, de serviços, de ofertas a Deus. Não se podia usar aquele ambiente ou aqueles objetos para uso comum do ser humano. Não, aquilo era específico, era consagrado, era santificado, tornavam-se sacro, santo para Deus. Uso exclusivo para os serviços sacerdotal e levítico de oferendas a Deus. Ofertas, cultos a Deus. Não se podia misturar, tornava-se simonia, que quer dizer profanação do sagrado, você usar aquilo que é sagrado para meios, para serviços comuns, ou pegar coisas comuns e fazer delas sagradas. Isso torna-se sacrilégio ou simonia, profanação do sagrado. E por último aqui, ele traz a adoração nacional. Foi tão grande esse impacto de reforma que ele prega a adoração a Deus em Judá de forma nacional. Isso de uma forma mais abrangente. Ele traz aquilo que foi estabelecido pelo rei Davi. Ele traz de volta os costumes, aquilo que foi estabelecido por Moisés por ordem de Deus. Foi uma coisa extraordinária. É muito interessante isso aqui. Eu quero até frisar, trazer aqui uma explanação rápida a respeito desse assunto, trazendo para os nossos dias de hoje. Não é porque os nossos pais erraram, não é porque os nossos pais idolatraram, não é porque os nossos pais seguiram caminhos diferentes, tiveram vidas tortas, que nós temos que viver
também naquela mesma pisada. Você tem a oportunidade hoje de mudar o curso da sua história. Você é uma pessoa que influencia, então se estabeleça sobre uma pilastra, sobre um patamar firme, que eu digo que é Cristo Jesus, os princípios que Deus estabeleceu para a vida da família, a vida cristã. Se coloque lá sobre essa pilastra, se afirme num ponto firme, e de lá você pode influenciar pessoas. Ninguém pode jamais influenciar pessoas em cima de um patamar de areias movediças. Nós precisamos nos estabelecer sobre patamar, sobre pilastras, sobre bases firmes, e esta base firme é a palavra de Deus, são os princípios estabelecidos por Deus. A nossa fé judaico-cristã é um costume que não pode ser removido. Se remover isso, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai interferir lá do céu, e homem nenhum nessa terra pode se levantar e fazer disso algo diferente, porque Deus tem todo o poder. Então, meus amados, nós percebemos aqui que no 14º ano do reinado de Ezequias, aí vem uma afronta de Senaqueribe. Senaqueribe chega de uma forma truculenta, violenta, exibindo o seu poder, exibindo a sua quantidade de soldados do seu exército, exibindo a sua potência. Mas aí, amados, quem é o nosso braço de carne, nossa potência humana para desafiar o Todo-Poderoso Deus? Então ele chega, ele cerca, ele vem vencendo algumas cidades de Judá, vem subjugando até chegar próximo do rei Ezequias. Envia os seus servos para desafiar, para desmoralizar Ezequias. Ele busca desfazer, ele busca desconstruir a confiança que o povo tinha no rei e principalmente em Deus. Eles chegam para discursar uma ameaça, ou um encanto, ou uma negociação falsa, tendenciosa contra o rei Ezequias, rei de Judá, numa linguagem judaica que era compreensível, ou que era compreendível, que compreendia todos os judeus. E eles chegam desafiando, dizendo que eles tinham uma opção: venham e bebam da água da sua própria cisterna, como o pão, beba o vinho da sua própria vinha. É isso que Senaqueribe oferece a vocês. Não confiem em Ezequias, porque ele se apoia naquela cana quebrada, né? Ele se apoia no rei do Egito, que se encostando é como uma parede fraca que a mão passa por ela, e começa a discursar falando de coisas que desmoralizavam. Irmãos, nesse exato momento, Ezequias já tinha cortado, tirado todas as pratas do templo do Senhor, da casa do Senhor, já tinha dado para Senaqueribe, para aplacar a fúria, para assinar um pacto de paz, para que não fosse invadido. O coração de Ezequias estremeceu, temeu ao homem. Meu Deus! E ele começou a cortar o ouro das portas, dos umbrais da casa de Deus, a ponto de tirar todo o ouro. Sabe o que acontece? Quando não tem mais o que oferecer, o rei vem ameaçando. E ele faz um discurso esse, que ele não deveria ter feito. Um discurso que ofendeu a Deus. E Ezequias teme muito. Ezequias fica amedrontado. Quem não se amedronta diante de situações como essa? Nós, olhando para a nossa parte humana, nossa situação humana, quem não teme diante de uma situação semelhante a essa? O coração dele estremeceu e ele, por momento, se excedeu a essas ameaças, e o coração estremeceu e temeu, e começou a tentar fazer um acordo de paz, enviando esses tipos de presente para o rei Senaqueribe.
Mas quem quer poder, quer dominar, tem o prazer de destruir, ele não se contenta com riqueza. Ele quer o poder, ele quer massacrar, ele quer destruir. Porque o coração está tomado pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas. Um ponto a ser observado: dinheiro, riqueza já não é o suficiente para as pessoas que querem ter o poder de matar e de fazer o que quiserem, destruir. Pois isso é um princípio de Satanás: matar, roubar ou destruir. Se ele não matar, ele quer destruir. Se ele não conseguir destruir, ele quer saquear, quer roubar. Isso é um princípio, né? É um princípio que rege, né, esse ministério satânico do próprio Satanás, do diabo. Então o que acontece aqui? A oração do rei e o livramento do Senhor. Há momentos na nossa vida que nós temos que denunciar os projetos do diabo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os princípios de Deus. Nós estamos em batalha espiritual nesses últimos dias em prol da nossa nação. E sabemos que o nosso Deus não está com os seus olhos fechados e o ouvido. Ele está assistindo e no momento certo ele vai intervir. Ele vai responder a oração dos sinceros, daqueles que têm um coração voltado a Deus. Pode ter certeza disso, meu amado. Então eu vejo aqui algo muito especial: a oração confiante de Ezequias. Ezequias, sabendo desta situação, os seus servos buscam a presença de Isaías e conta a história, a denúncia, a aberração, a blasfêmia do rei Senaqueribe e dos seus príncipes que foram ameaçar, e insabiamente ou de uma forma tola, insensata, eles ferem o Deus de Israel em palavras, ou seja, eles blasfemam contra Deus, eles falam bobagem contra Deus. E na oração de Ezequias, ele é denunciado, Senaqueribe é denunciado pela sua propagação, pelo que falou do Deus de Israel. Era como se ele estivesse dizendo: agora a situação não é mais comigo, você mexeu com quem você não deveria ter mexido, você mexeu com Deus. E ele vai delatar ao rei Senaqueribe a Deus. E nós sabemos aqui da história: Deus conforta o rei. E se junta o rei e o profeta Isaías e buscam a Deus. E a palavra vem através do profeta falando para ele acalmar o coração. Acalma o teu coração, porque eu farei o rei voltar. Eu farei ele voltar. Eu criarei um barulho. Oh, aleluia! Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer. Ele fez um ruído nos ouvidos de Senaqueribe que fez ele voltar com seus exércitos para a sua terra. Ele tocou um terror. Tem gente ficando maluca, tem gente pirando, perdendo o senso, gente perdendo o controle, indo para a lona, parando nas ruas, parando debaixo das sarjetas, porque propagaram palavras tolas contra Deus. Aqui fica uma advertência, aqui fica uma palavra, como que eu posso dizer, uma palavra de despertamento. Não mexa com Deus, você não conhece ainda a potência de Deus. Meus amados, vocês, meus companheiros de fé, você conhece a potência de Deus, confia nele, pregue esta potência, pregue o poder de Deus, pois Deus quer que assim você faça, que nós possamos levar o evangelho para salvar muitas pessoas, para salvar pessoas deste mundo que está andando de passos largos para o inferno, e nós precisamos resgatar essas pessoas, porque sabemos o que é bom para nós. Nós não queremos somente para nós, queremos para as pessoas também. Então o que acontece por fim? Amados, Deus envia um agente do céu e mata 185.000 assírios só numa noite, um só anjo. Deus pelejou pela nação de Israel,
pelejou pela vida de Ezequias e dos fiéis ao Senhor. Guardou o povo e protegeu. Senaqueribe volta para sua terra e depois é morto também pelos seus próprios, pelos seus. Ele volta para casa para ser morto, porque desafiou a Deus, porque tocou aonde não deveria tocar, mexeu aonde não deveria mexer. Tem muita gente que não tem conhecimento de Deus mexendo com Deus. E nesse momento eu gostaria, de delatar, de denunciar esses tolos, esses que não têm noção do que está fazendo, não para que sejam mortos, mas para que eles venham ter o conhecimento da graça de Deus e se voltem a Deus, que recebam a Deus como Salvador, livrem a sua vida do inferno. A questão não é morrer, não é sofrer nesta terra, mas o sofrimento eterno. É isso que fala a palavra de Deus, a Bíblia, a nossa regra de fé. Nós recitamos a Bíblia, não falamos por nós mesmos, mas nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Nós não desejamos o mal de ninguém, mas desejamos que todos venham ter o conhecimento de Deus e recebam a salvação, se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo Jesus Cristo como aquele que perdoa todos os pecados, aquele Deus que zera a conta e coloca a pessoa em outro patamar, em uma outra visão. Meus amados, Deus abençoe. Esta é a porção, esta é a mensagem, é a lição bíblica nesse dia especial, para o dia 12 de setembro, onde nós temos como Dia Nacional de Missões. Que Deus abençoe a sua vida. Faça missões. Pregue a palavra do Senhor Jesus. Se não for eu, quem será? Se não for você, quem será? Diga agora mesmo para você mesmo: sou eu um desses que o Senhor tem chamado para fazer o ID do Senhor. Deus abençoe a sua vida, ficamos por aqui. Esta é a porção do dia e que o Senhor possa te abençoar. E permitindo nosso Deus, nós estaremos aí na próxima aula, a aula de número 12. Fique com Cristo Jesus e até a próxima, assim querendo Deus.